aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Tem um tempinho que eu não apareço aqui no canal do Cruzeiro de Garotas, né? A verdade é que com os vídeos de pré e pós-jogo lá na Samuca TV e toda a confusão que foi acompanhar o time nessa reta final de Campeonato Brasileiro, eu confesso para vocês que fiquei um pouco sem tempo e até talvez sem conteúdo suficiente para trazer aqui para o canal. As lives ficaram absolutamente inviáveis, mas eu senti necessidade de voltar agora para contar uma historinha para vocês. E não é uma historinha sobre posse de bola, essa o Renato Gaúcho já nos contou, mas envolve o Rio Grande do Sul, só que o lado vermelho do Rio Grande do Sul. Esporte Clube Internacional, mais especificamente o de garotas. Eu quero contar para vocês a história do Inter, que foi vice-campeão brasileiro em 2022 e basicamente brigou para não cair por boa parte do Campeonato Brasileiro de 2025. Como pode, em 3 anos, uma equipe mudar tanto de patamar esportivo e mudar para pior? Como sempre, futebol é um negócio multifatorial, não tem só um agente que explica esse tipo de situação, mas eu acho relevante nesse momento de extremo otimismo da torcida do Cruzeiro com relação ao seu projeto de futebol feminino, que a gente dê uns passinhos para trás, olhe ao redor, olhe o contexto, para que a gente não seja eventualmente pego de surpresa por algo que é uma realidade, infelizmente. O futebol feminino brasileiro é muito frágil e o que a gente deseja para o Cruzeiro é uma coisa meio que sem precedentes, que poucas equipes conseguiram fazer. Engatar um segundo, um terceiro, um quarto ano em competitivo, em alto nível de competitividade. Mas eu estou me adiantando aqui. Setembro de 2022, o Internacional de Porto Alegre disputa a final do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Primeiro jogo no Beira-Rio, segundo jogo na Neoquímica Arena. Na partida do Beira-Rio, cerca de 36 mil pessoas. Naquele momento, o recorde de público no futebol feminino brasileiro de clubes. Esse recorde seria batido pela torcida do Corinthians na semana seguinte, salvo engano, cerca de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena. Mas é fato que naquele momento o Internacional, que veio de uma primeira fase muito legal do Campeonato Brasileiro, ficou em terceiro lugar, uma campanha realmente muito boa, um time muito jovem, muito talentoso, uma tal de Isabela, uma tal de Duda Sampaio, talvez vocês já tenham ouvido falar, entre outras grandes jogadoras que tinham naquela equipe, levaram o Inter à final do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo, um empate por 1-1 no Beira-Rio. A Isabela, nossa Isabela Chagas, aliás, não mais nossa, né, infelizmente, é expulsa nesse jogo, no segundo jogo, Esquerdinha entra no lugar dela, e ali na Neoquímica Arena o Inter até abre o placar, tá? Ainda no primeiro tempo, mas sucumbe completamente, sofre 4 gols no final, 5-2 no agregado, né? E o Corinthians é campeão brasileiro mais uma vez em 2022, segue até hoje sustentando essa hegemonia, um time super difícil de ser batido e que na sua casa, Neoquímica Arena, ainda não perdeu. Né? Evidentemente que é sempre muito frustrante perder uma final de campeonato, mas não dá para dizer que o clima era pessimista no lado vermelho do Rio Grande do Sul, né? Você consegue uma final de campeonato brasileiro, se classifica para a Libertadores do ano seguinte, você tem um time muito jovem e muito talentoso, a sensação é que você mantendo a base ali do seu time titular, as suas principais peças, fazendo uma ou outra troca no seu elenco, você pode chegar para o ano seguinte tão ou mais forte do que você foi em 2022 e ainda agregando ali a experiência, né? Afinal de contas, agora esse elenco tinha tido a experiência de disputar uma final de campeonato brasileiro, certamente estaria mais pronto, mais cascudo, mais preparado para as próximas oportunidades, não é mesmo? Só que não foi bem isso que aconteceu. O Inter conseguiu a proeza de, naquela janela de transferências, perder 8 atletas de graça no mercado. E aí é bom ponderar dessas 8, 3 por uma decisão do próprio Internacional de não renovar com essas atletas, mas as outras 5 por circunstâncias diferentes, o Inter simplesmente não conseguiu manter no seu elenco. E eu estou falando de nomes como o da Duda Sampaio, por exemplo, que recebeu uma proposta do Corinthians e o Inter simplesmente não conseguiu chegar nem perto de valores para que a Duda Sampaio aceitasse ficar mais um ano no Colorado. E aí, quando a gente fala dessas 8 atletas, nós estamos falando de 8 atletas que foram importantes ao longo daquela jornada, né? Principalmente essas 5 com as quais o Inter, em tese, tinha interesse de permanecer para a temporada seguinte, foram titulares por momentos relevantes daquela temporada. Mas, por algum motivo, a diretoria do Internacional não conseguiu manter essas atletas. Aí você imagina, né? Num universo em que 11 são titulares, você perde 5, é um baque no seu time titular para a próxima temporada. E aí, evidentemente, para a temporada seguinte, o Inter fez as suas contratações, fez as suas movimentações de mercado, mas a verdade é que não conseguiu montar um elenco
tão talentoso quanto o ano de 2022 e por isso em 2023 não conseguiu ter resultados esportivos tão expressivos quanto teve no ano anterior. No Brasileirão de 23 se classifica em sexto lugar, no ano anterior tinha se classificado em terceiro, mas aí cai logo nas quartas de final e na Libertadores também não consegue ir tão longe, cai para o Corinthians nos pênaltis. Em 2024, já sem classificação para a Libertadores, fica de novo em sexto lugar, se classifica para a segunda fase do Campeonato Brasileiro e não consegue de novo passar das quartas de final. E é sempre bom lembrar, 2024 foi o ano das enchentes no Rio Grande do Sul, evidentemente que isso atrapalhou demais todos os clubes que fazem futebol no Rio Grande do Sul, vocês se lembram daquela situação calamitosa que ficou ali no estado, mas a verdade é que esse processo de enfraquecimento progressivo do elenco que começou depois do Campeonato Brasileiro de 2022 também era visto em 2024 e em que pese a situação do estado do Rio Grande do Sul no início da temporada, a verdade é que o Inter simplesmente não tinha time àquela altura para avançar muito mais do que quartas de final de Campeonato Brasileiro. E aí chegamos em 2025, esse ano corrente em que o Cruzeiro é finalista do Campeonato Brasileiro com o Corinthians, e o Inter sequer consegue se classificar entre os 8 primeiros. E, aliás, o Inter, durante boa parte desse Campeonato Brasileiro de 25, lutou foi para não cair, tá? Ele chegou a ficar com pontuação muito similar à de 3B Sport por uma parte considerável do campeonato. Eu até entendo que o Inter não tem elenco para cair no Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão, principalmente no desse ano, em que só 2 equipes seriam rebaixadas, mas também entendo que, salvo uma ou outra peça, o Inter definitivamente não tinha elenco para brigar na primeira parte ali da tabela do Campeonato Brasileiro e acabou não se classificando. Mesmo o Red Bull Bragantino, que fez uma campanha bastante errante, né? 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, conseguiu se classificar e o Inter não, dada a dificuldade de entregar uma boa campanha em 2025, trocou de treinador e, enfim, realmente entregou um resultado esportivo muito aquém no Campeonato Brasileiro mais uma vez e foi eliminado da Copa do Brasil pela Ferroviária. Se em algum momento o Inter e Ferroviária competiram no mesmo patamar, hoje já não dá para falar que isso é verdade. Ferroviária, que teve os seus problemas ao longo da temporada, que oscilou mais do que a gente imaginava, conseguiu passar até com certa tranquilidade do Inter no Rio Grande do Sul, na Copa do Brasil. E aí eu tô te contando tudo isso e você deve estar se perguntando no que isso afeta o Cruzeiro de Garotas, Rafaela? Pois bem, o Cruzeiro em 2025 viveu aquilo que o Inter viveu em 2022, conseguiu a sua primeira final de Campeonato Brasileiro e a sua primeira vaga na Libertadores da América. O clima hoje no Cruzeiro, na torcida, na imprensa que cobre o clube, é de absoluto otimismo, né? Isso se justifica pelo que se vê no campo, isso se justifica pelos lucros que essa equipe teve, tanto com bilheteria quanto com vendas de atletas, e isso se justifica também por falas das figuras que pensam e executam o futebol feminino do Cruzeiro. E aqui eu cito nominalmente Pedro Lourenço, Pedro Júnior e Bárbara Fonseca, presidente, vice-presidente e diretora de futebol do Cruzeiro Feminino. E aí, abre aspas aqui para algumas dessas figuras importantes. Pedro Lourenço, em entrevista ao portal Lance, logo após a final do Campeonato Brasileiro, dia 14 agora de setembro, na Neoquímica Arena. Abre aspas. Nós vamos ter uma reunião com a nossa direção e o que tiver de ser feito nós vamos fazer. O importante é que o Cruzeiro siga crescendo e se consolidando também no feminino. Pedro Júnior, filho do Pedro Lourenço, vice-presidente do Cruzeiro, em entrevista ao GE, ali no meio do ano. Perguntado, futebol feminino é prioridade? Abre aspas. É um objetivo. Tudo que leva a marca do Cruzeiro, o objetivo é sempre estar no topo, seja ela no feminino, seja ela no masculino. A gente sempre tem o objetivo de ter o Cruzeiro sempre no topo, sempre ligando com o título, sempre. Tudo que levar a marca Cruzeiro, a gente vai tentar entregar o melhor para estar sempre no topo. Bárbara Fonseca, diretora do futebol feminino do Cruzeiro, ali na coletiva do Jonas, essa coletiva está no canal do YouTube do Cruzeiro, logo depois da derrota para o Corinthians na Neoquímica Arena, abre aspas para ela. Não há ainda um processo, um livro escrito de como a gente vai continuar crescendo. A gente ajusta a rota o tempo todo. Não dá para te explicar aqui o tanto que a gente já cresceu e o que a gente vai fazer para crescer, porque o futebol feminino é um livro branco sendo escrito. Eu posso ressaltar que o jeito que o Cruzeiro faz o futebol feminino é muito próspero. E tem um ponto nessa fala da Bárbara que eu acho muito interessante, a Bárbara que, aliás, está inserida no contexto de futebol feminino, trabalha e respira o futebol feminino há muito tempo, né? Quando ela diz aqui que o futebol feminino é um livro em branco sendo escrito, eu acho isso bem interessante, porque isso é um fato, né? E eu avançaria um pouco mais nessa frase, caso a Bárbara me permita, eu diria que o futebol feminino é muito frágil ainda aqui no Brasil. Você fica extremamente à mercê de circunstâncias para que você consiga
tocar um projeto de médio e longo prazo. O que o Cruzeiro fez de 2022 a 2025 é extraordinário, porque é um projeto esportivo que vem sendo desenhado e executado com muita maestria desde que o clube vira SAF ali sob a gestão do Ronaldo, até que chega no ápice de conquistar uma final de Campeonato Brasileiro e uma vaga na Libertadores. Mas o 2026 do Cruzeiro é absolutamente sem precedentes, não só no clube, como no futebol feminino mineiro. E é sem precedentes, inclusive, para muitas outras equipes. Porque o desafio dessa turma que pensa e que executa o futebol feminino do Cruzeiro é fazer com que 2026 corresponda às expectativas que foram criadas pelo que nós vimos no campo, pelos resultados financeiros e principalmente que corresponda a essas falas de quem fala pelo clube, né? De quem fala pelo futebol do clube e principalmente futebol feminino do clube. E esse é um baita desafio, porque ser o Inter de 2023 é o caminho mais fácil, mais simples e mais direto para o Cruzeiro em 2026, tá? Desmontar o seu elenco, perder uma série de atletas importantes de graça no mercado, e inclusive, enquanto eu estou gravando esse vídeo, subiu uma matéria lá na firma, centraldatoca.com.br, sobre uma proposta para Paloma Maciel e sobre como a renovação da Paloma com o Cruzeiro está travada por um imbróglio que envolve uma dificuldade do clube de definir o seu orçamento para o ano de 2026. Essa apuração é do Léo Jimenez, está lá no Central da Toca, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Isso já dá indícios da dificuldade que é fazer futebol feminino no Brasil, mesmo num clube onde a gente escuta esse tipo de fala do presidente, do vice-presidente, e mesmo num clube que entrega o ano que entregou em 2025 o Cruzeiro Esporte Clube. Eu não quero aqui jogar água no chope de ninguém. Eu não quero aqui dizer que você que está otimista com relação ao Cruzeiro de Garotas para 2026 não tem motivos para estar otimista. O campo, a arquibancada, as falas do presidente e do vice-presidente do Cruzeiro te dão todo o direito de ser otimista. O que eu diria para você é que o cenário do futebol feminino de forma mais ampla no Brasil, ele não nos dá tantas ferramentas assim para sermos otimistas. Pelo contrário, a coisa mais fácil de acontecer e o que mais acontece é uma equipe fazer uma gracinha, ser vice-campeã para o Corinthians numa temporada e na temporada seguinte desmanchar o seu elenco, resetar o trabalho, começar do zero e muitas vezes não conseguir manter o mesmo nível técnico. Com isso, atrair cada vez menos atletas de primeira prateleira, porque afinal de contas essas vão buscar clubes competitivos, atrair cada vez menos profissionais de primeira prateleira, e aí falando de comissão técnica como um todo, até ir progressivamente caindo para um meio de tabela, para uma equipe que tem o futebol feminino só por ter e só porque é obrigação. E esse processo costuma ser bem rápido, né? Basta olhar o Inter de Porto Alegre em 2022 e o Inter de Porto Alegre em 2025. Eu torço muito para que o 2026 do Cruzeiro seja tudo aquilo que a gente imagina que ele será e corresponda ao potencial que esse clube tem, corresponda ao carinho que o torcedor criou por esse time e a forma como o torcedor carregou esse time ao longo da temporada. Mas eu não tenho lá muitos argumentos baseados em experiências prévias, e aí não falando necessariamente do Cruzeiro, mas de outros clubes que chegam nesse patamar e não conseguem se manter. Eu não consigo afirmar aqui que o nosso 2026 vai ser tudo que a gente deseja que ele seja. E olha que eu não tô falando aqui de títulos, tá? Acho que títulos, conquistas, vitórias são consequência de uma série de coisas e muitas delas não são controladas, nem pelo presidente, pelo vice-presidente, pela diretora, pelo treinador ou pelas atletas. Futebol é extremamente complexo e por isso é apaixonante. Mas eu estou dizendo de não corresponder às expectativas, porque eu não sei se o Cruzeiro está se planejando de forma adequada para ter o 2026, que todos nós enxergamos que ele tem potencial para ter. E aí vocês não tenham dúvidas, né? O compromisso desse canal é falar sobre o Cruzeiro de Garotas, elogiei extremamente ao longo dessa temporada o campo e bola, o planejamento, comissão técnica, diretoria, Pedro Lourenço, Pedro Júnior, e se for necessário, críticas serão feitas aqui também, de maneira contextualizada, com muito respeito, como sempre foi, como é o meu jeito de tratar o futebol e as pessoas que fazem o futebol. Se você acompanha por aqui ou na Samuca TV, você já sabe qual é a minha abordagem. Mas o compromisso desse canal é com o Cruzeiro de Garotas e por isso senti a necessidade de trazer esse vídeo hoje, 30 de setembro, né? Daqui a pouco certamente teremos mais informações, não só sobre a Paloma, né? E se de fato vai para o São Paulo ou para algum outro clube, mas sobre todas as nossas jogadoras com contrato encerrando em dezembro, sobre atletas que não têm contrato encerrando em dezembro, mas que são benquistas no mercado, que certamente estão recebendo propostas. Daqui a pouco as especulações de quem está chegando, e o compromisso desse canal é falar sobre a montagem de elenco do Cruzeiro para 2026, sobre o orçamento do Cruzeiro para 2026 e se o Cruzeiro vai conseguir cumprir
o seu primeiro objetivo do ano, que começa agora e que talvez até já deveria ter começado, que é planejar bem o seu elenco para 2026. Planejar bem o elenco, na minha opinião, manutenção da base titular desse time, um agradecimento àquelas atletas que têm o contrato se encerrando, mas que pouco entregaram do ponto de vista técnico e tático, e agregar qualidade em alguns setores que carecem disso. Qualquer coisa diferente desse cenário, para mim, vai ser uma grande frustração. Qualquer coisa diferente de reinvestir os valores das vendas de Rebeca e de Isabela neste elenco, trazendo atletas para repor essas saídas, para mim vai ser uma decepção. Porque a partir do momento que você comunica que o seu desejo é que o seu clube siga no topo, siga crescendo no futebol feminino, você precisa pensar no aspecto esportivo e todo mundo sabe disso, né? Manutenção de um elenco que te colocou no patamar competitivo que você deseja estar, com algumas trocas de peças pontuais para que você não comece da estaca zero o próximo ano, mas pelo contrário, que a sua comissão técnica já comece à frente por já ter ali uma base com quem vem trabalhando há 1, 2, 3 anos. É futebol, né, gente? Futebol feminino nada mais é que futebol. Essa é a minha expectativa para 2026 e eu não sei se ela vai ser cumprida, tá? E aí, essa notícia da Paloma veio a calhar, mas eu não sei se para por aí, principalmente quando a gente fala desse impasse orçamentário para o Cruzeiro em 2026. Então, é isso. Fiquemos ligados, fiquemos atentos àquilo que está acontecendo nos bastidores do clube. A intenção é voltar a produzir vídeos aqui para o canal, pré-jogo, pós-jogo, lá na Samuca TV, como vocês já estão habituados a essa altura. Mas para poder aprofundar em alguns detalhes, a ideia é trazer para cá. E aí começa hoje. Tomara que tenhamos boas notícias daqui para frente, motivos para fazer vídeos com um tom mais otimista. Mas eu confesso para vocês que no momento a sombra, o fantasma do Inter de 2022 e 2023 está na minha cabeça, está no meu coração e não tem muita coisa que está fazendo ele sair daqui, não. Quem viver, verá. Um abraço. Tchau.